livro de Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? Está aí? Amém? Glória a Deus. O Senhor continua falando aos nossos corações através de Eclesiastes 7, verso 14, o seguinte: no dia da prosperidade usufrua, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, repetindo a parte A do verso 14: no dia da prosperidade usufrua, no dia da adversidade considera. Amém? Podeis vos assentar, dando graças a Deus. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Glória a Deus. Quem precisa ouvir Deus aqui nessa noite? Você precisa de uma palavra? Peça ao Senhor. Vamos orar mais um momento. Amado Deus e Pai, nós nos sujeitamos à Tua palavra, nos submetemos a ela, Pai. Que o Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. Que o Senhor venha, meu Pai, produzir em nós sensibilidade, porque queremos sim ser tocados pelo poder da Tua glória. Anjos ministradores do nosso meio, Pai, ministrando em nossos corações, nos fazendo entender, meu Pai, trazendo a compreensão de todas as coisas, para que não apenas saibamos, mas possamos aplicar e viver, meu Pai, que talvez seja um grande desafio. Que eu diminua, meu Pai, que a minha vida diminua, não leve em consideração a minha vida, homem miserável que sou, pecador que sou, meu Pai, mas uma coisa agradecemos: que o Senhor cresça nesse lugar, que o rosto de Cristo resplandeça sobre cada vida, e que o poder da Tua palavra, que são Espírito e vida, nos alcance. Alcança cada coração, Pai, alcança cada mente, cada história, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz: agindo Deus, não há ninguém que possa impedir, Pai. Sim, nós declaramos muito mais do que liberdade, muito mais do que bem-vindo, Senhor. Tu és necessário nesse lugar. Declaramos sim o agir de Deus e a manifestação do Teu poder, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é o dia da adversidade. O dia da adversidade, ou o dia mau. O dia mau, o dia da adversidade. Glória a Deus. O autor de Eclesiastes, ele é muito claro quando ele fala. Aqui ele está falando de 2 dias, né? Ele está dizendo, ele fala do dia da prosperidade, ele está falando do dia da adversidade. Então ele está falando, acima de tudo, que a nossa vida ela é composta de 2 dias: o dia da prosperidade e o dia da adversidade. E no meio desses 2 dias estão a nossa vida. Embora você não aceite, embora você não reconheça, porque esse é o verdadeiro evangelho, amém? Eu não sei que evangelho lhe apresentaram, mas o evangelho do meu Senhor, ele é composto desses 2 dias: o dia da prosperidade e o dia da adversidade. E a nossa história, ela se dá no meio desses 2 dias. Então, ou seja, Deus está me dizendo que embora eu o siga, embora eu sou filho legítimo herdeiro, nem tudo são flores. Você já poderia falar isso para o seu irmão? Nem tudo são flores. Nem tudo com Cristo são flores. Quando nós nos convertemos, nós temos uma falsa impressão de que ao nos converter, tudo vai virar um mar de rosas, tudo será flores.
Mas nem sempre é assim. E aí está inserido dentro do verdadeiro Evangelho, vai nos ensinar que, acima de tudo, que nem tudo é um mar de rosas. Haverá sim muitos dias de prosperidade, mas também muitos dias de adversidade. Então o escritor de Eclesiastes, que eu acredito que seja quem? Quem você acha que escreveu Eclesiastes? Salomão. Ele está totalmente correto, mesmo porque se colocou como instrumento de Deus, né, para nos deixar muitas coisas que são pertinentes para a nossa vida. E uma delas, que não é apenas aqui um escritor, é um homem que viveu isso. Embora sábio, embora ele teve tudo das mãos de Deus para ter um reinado bem sucedido, uma vida bem sucedida, mas ao longo da sua trajetória ele pôde viver que nem tudo é bom, nem todos os dias. Mas vamos dizer uma coisa, tem um dia que a gente acorda, o céu está a coisa mais linda, o céu é um brigadeiro, tu olha o sol, o dia ensolarado, tu olha para os pássaros, os cânticos dos pássaros. Tem dia que você sai de casa, tudo eu vejo Deus, né? Esses dias eu estava olhando o filme do Gru com meu filho, dos Malvado Favorito, e o Gru estava o dia da prosperidade do Gru, ele andava olhando, tudo estava perfeito. Não sei se você lembra dessa parte, eu nem sei se você viu, tudo bem, mas teve um dia que o Gru saiu de casa, ele olhava, tudo para ele estava bom, o dia da prosperidade. Só que outro dia, a mesma situação, o mesmo lugar que ele passou, era no dia da adversidade. E aí onde ele passava, estava tudo errado. Tudo fora do lugar. Claro que é um desenho animado, mas é o retrato da nossa vida. Tem dia que a gente acorda, o dia está ensolarado. A gente consegue ouvir o canto do pássaro. Tudo dá certo no trânsito. A gente vai no trabalho, é uma bênção. A gente chega em casa, tem um bolo pronto, cheio de café, casa arrumada. E aí, se tudo der certo, a gente termina a noite com uma chave de glória. Então, esse dia é o dia da prosperidade. E Salomão está dizendo: nesse dia, usufrua, goze desse dia, aproveite esse dia, porque nem sempre vai ser assim. Então ele está sendo muito simplório aqui. No dia de verdade da prosperidade, contemple, aproveite ao máximo do céu ensolarado, dos cânticos dos pássaros, coma bem esse bolo. Porém, nem todos os dias serão assim, porque haverá dias também que você vai acordar, o dia vai estar cinzento, não vai haver canto dos pássaros, não vai ter bolo feito, a casa não vai estar arrumada, no trabalho nem tudo vai dar certo. E o que fazer nesse dia? Considere. O que é considerar? O que é? Quando você ouve a palavra considerar, o que soa para você? Sabe quando você encontra um parceiro, pô, cara, eu te considero tanto, o que ele quer dizer? Ou ele poderia dizer assim: pá, eu te considerava tanto, irmão. O que é considerar? O que Salomão está dizendo? Olha, no dia da adversidade, quando é tudo errado, naquele dia que deu tudo errado, considera. O que é considerar? O que é para você considerar? É uma pergunta, gente, é um ponto de interrogação aqui, pode falar. Aqui não tem protocolo, pode falar. O que Salomão está dizendo? Num dia que der tudo errado na sua vida, considera. Hã? Como é que é, pastor? Isso aí. Aceita. Se submete. Que é o que temos que fazer. Só temos que aceitar e nos submeter a Ele. Porque Ele diz assim que Deus fez tanto um como o outro. Naquele dia que deu tudo errado para você, entenda uma coisa: Deus também fez aquele dia, e Ele está naquele dia pronto. Não pense que Deus fez o dia só o dia da
prosperidade e o da adversidade. Porém, o que mais alenta o meu coração é que Ele está nos dois dias, tanto no dia da prosperidade, mas também no dia da adversidade. Ele está no lugar que Ele deveria estar, amados. Glória a Deus. Esse entendimento de Salomão é tremendo. Porque a falsa impressão que eu tenho é que Ele está comigo só quando deu tudo certo. Quando na minha ótica deu tudo certo. Não, que Deus é bom, né? Deu tudo certo, Deus é bom. Deus está comigo. O hino da vitória. Como é bom servir esse Deus. Mas no dia que deu tudo errado, no dia da adversidade, aonde está Deus? No lugar que Ele sempre esteve, no controle de tudo, reinando em tudo, e acima de tudo, ao meu lado. Eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas que caminham comigo, eles vão até um certo ponto, né, Nedi? Os meus amigos, os meus parceiros, os meus chegados, os meus parceiros, meus amigos, eles vão comigo até um certo ponto, até um determinado momento da minha vida. Agora, Cristo não. É uma das promessas que Ele fez para mim. Eu vou junto ao Pai, mas eu vos mandarei um outro Consolador. E você, filho, você nunca vai estar sozinho, porque estarei contigo todos os dias até que eu venha. Essa é a grande diferença de ter uma vida com Deus. Porque considerar é você aceitar, você reconhecer. Reconhecer o que, pastor? Que Jesus disse: no mundo tereis aflições, porém eu estarei convosco todos os dias. Porém essas aflições não são para te destruir. É essa a consideração que nós temos que ter. Já Cristo não, Ele estará conosco em todos os momentos, até o fim da nossa jornada. É diferentemente do ser humano. Quando a gente faz aquele voto, dizendo na alegria e na tristeza, na dor, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, Ele está dizendo até nas horas difíceis, até mesmo nas horas difíceis, ou seja, Ele está dizendo, até no dia da adversidade eu estarei convosco. O ser humano já não. A gente até faz um voto. O senhor já fez alguns casamentos, né, pastor? E a hora do voto é o voto mais importante para Deus. Não sei porque estão emocionados. Eu não sei porque estão emocionados, mas faz um voto diante de Deus. Você promete amar e respeitar no dia da prosperidade, mas também na adversidade. Porém, na prática, quando chega o dia da adversidade, muitos pulam fora. Assim é o ser humano. Assim é um casamento, igreja e Cristo muitas vezes. É só você olhar para a Bíblia. João 6 é onde eu sou apaixonado, é o retrato disso. Enquanto estava tudo bem, momento de prosperidade, tinha pão, tinha peixe. O dia da prosperidade, olha só, o dia da prosperidade tinha muito pão, muito peixe, até sobrou 12 cestos, levaram para casa. Às vezes eu reclamo de vocês que levam para casa, mas vocês são bíblicos, isso é profético. Sobraram e levaram para casa, como é que eu posso reclamar de vocês? A diferença é que lá era cesto, aqui é garrafa PET, corta no meio e leva para casa. Garrafa PET é boa. Crente da gente para tudo, tu acredita nisso? Nós tivemos uma revelação aqui nesse ministério que chegou uma hora, sobrava comida, o cara não tem onde levar. Olhando para a garrafa PET. Quem nunca fez isso, atira, primeira. Cara, sair da comunhão com a garrafa PET. Mas isso já era desde a Bíblia. Jesus fez para sobrar e levar para casa. Mas deixa eu te falar, no momento da prosperidade, ele é o cara. Esse é o Jesus que eu tanto procurava. Ele é o Messias, aquele que haveria de vir. Porém a Bíblia diz que quando Jesus começou a falar coisas discernentes ao céu, quando Deus começou a falar que Ele é o verdadeiro pão que vem do céu, quando Ele está falando de aliança,
Quando a Bíblia diz que eles entenderam que o discurso estava sendo duro, já abandonaram a Cristo. A Bíblia usa essa expressão fortíssima: os que caminhavam com ele já não estavam mais com ele, porque nós não fomos preparados para viver na adversidade. Nós não fomos instruídos para continuar aliançados com ele, principalmente com homens, também na adversidade. Porque isso é cultural, além de espiritual, é cultural. Porque nós, desde criança, nós somos criados para viver apenas num dia bom, num dia próspero, com tudo dá certo. Nem tudo vai dar certo, nem todo dia vai ser bom. Tem dias que no teu trabalho vai dar tudo errado, irmão. Tem dias que alguma coisa vai sair fora do trilho. Porém, o que Salomão está dizendo é que Deus, ele continua no trono, ele continua reinando, ele é soberano. E o que tem que fazer não é simplesmente lamentar, desistir, desanimar, abrir mão da fé. Por quê? Porque a adversidade, ela tem força. E aí cabe, isso depende, melhor dizendo, do nosso proceder nesses dias. Porque a adversidade, ela tem poder para causar medo, para causar dor e também paralisar a nossa fé. O que de ruim tem na adversidade são esses ingredientes: causa medo, causa dor, decepção, e também tende a paralisar a fé do crente, se nós não entendemos esse simples ensinamento de Salomão. Se nós não entendemos que nós temos que considerar esse dia, considera, e considerar acima de tudo é entender onde Deus está nesse dia, nesse momento. Porque a Bíblia vai dizer que esse foi o dia que o Senhor fez. Então nós precisamos entender isso na prática. E a adversidade, amados, ela vem para todos, e Jesus já nos alertou: no mundo vocês vão ter aflições. Isso não é algo específico de algumas pessoas. No mundo passarão por aflições. Você já se esqueceu disso? Nós temos que passar por aflições. Estamos passando e vamos passar por aflição. Seja bem-vindo ao verdadeiro Evangelho. Agora, não te esqueça desse dia, na hora desse dia. Não te esqueça nesse dia, que o Senhor ainda continua governando, que Ele é soberano, que Ele está acima de tudo. Eu estava aqui desenvolvendo essa mensagem. Eu me reportei lá no dia do testemunho do pastor Arcanjo. Ele estava lá passando o som, acho que eu já compartilhei isso aqui. Ele estava passando o som com aquela canção: Tu és Senhor e Rei. E ele passando o som no violãozinho, porque ele é solo, né, hoje. E desceu uma glória naquele lugar, beleza. E aí quando veio o momento da adoração, ele desceu um outro mar de glória. E aí no final da ministração dele, ele dá o testemunho. Ele disse: gente, eu sou lá esqueci o nome do lugar que ele é, lá do Rio, pastor. Esqueci o nome da igreja lá dele. E ele disse: nós estávamos ministrando isso. Tu és Senhor e Rei, governas acima do universo. Ele disse que de repente veio uma menina gritando no meio daquela multidão, e as pessoas tentavam segurar ela, enfim, achando alguma coisa. E ele viu que aquele grito não era qualquer grito. Ele disse: deixa ela vir até a mim. E ela pegou o microfone da mão dele e disse: eu cheguei aqui, eu era cega, eu não enxergava. E quando ministrava essa canção, ela disse que algo tocou nos olhos dela, ela voltou a enxergar. Ela tornou a enxergar, na verdade. E ele ministrando, ele assim, e ele ainda emocionado com aquele testemunho já há muito tempo, ele disse: claro, nós estávamos ministrando realmente quem era o Senhor. Nós estávamos declarando para o mundo espiritual que Deus estava acima da cegueira daquela mulher, que Ele é Senhor e Rei, Ele está acima de tudo, dessas contingências da vida. Ele estava dizendo assim, parafraseando o nosso dia, que o Senhor está acima do dia da adversidade, Ele está governando o dia da adversidade, ou seja, Ele é Senhor e Rei. E quando eles estavam declarando isso, Deus derramou uma glória, porque Ele tem todo o poder. Então a única coisa que nós não podemos nos esquecer no dia da adversidade, que Ele continua sendo Deus, que Ele
Ele está no lugar que Ele sempre esteve, governando o universo. E acima de tudo, sustentando a tua vida, porque Ele está conosco. Ele continua sendo a nossa maior, melhor companhia. Quando nós nos esquecemos de quem é o Senhor, é claro que o medo se acomete da nossa vida. É claro que a nossa fé paralisa. Porque o dia da adversidade vem aqui soprar nos nossos ouvidos que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Amém, meu Deus. Você precisa crer nisso. E aí eu começo a entender um pouquinho o mundo, porque o mundo também passa pelo dia da adversidade. Porém, quando o mundo não entende que ele tem Deus, que Deus está com ele, e aí o mundo, ele, com certeza, o ímpio, melhor dizendo, no dia da adversidade, ele procura um refúgio em tantas coisas, até tira a sua própria vida. Muitos índices de suicídio, pessoas que vão tentar diminuir o impacto da adversidade em drogas, em bebidas, em prostituição, enfim, no pecado. Porém, aquele que serve a Deus, ele vai entender que no dia da adversidade, Deus está ali ao lado dele, sustentando e direcionando a sua vida. Você precisa entender uma coisa: a adversidade, o dia da adversidade, ela vai chegar. Esse dia é real. Só que quando Deus está falando através de Salomão, considere esse dia. Não despreza, considera. Ele está dizendo: olha, a adversidade, ela não foi feita para te destruir. Quem está vivo aqui hoje? Você está vivo? Levanta a mão. Você está vivo? Está vivo? Amém. Glória a Deus. Se você tiver intimidade com quem está do seu lado, dá uma pescadinha no irmão. Uma terceira vértebra. Terceira vértebra. Terceira. Você está vivo, né? Você está vivo? Isso significa dizer que aquelas adversidades que você passou não te destruiu. Você já parou para pensar nisso? Amém. Aquelas lutas que você, aquele dia da adversidade, aquele dia que deu tudo errado, não te destruiu. Você pode glorificar a Deus. Você está vivo, irmão. Ou seja, o dia da adversidade não tem poder para te destruir. Amém. Mas se você tiver esse entendimento de que no mundo eu vou passar por aflição, se você tiver um entendimento na prática nesse dia, não é agora. Agora é fácil compreender. Você precisa compreender nesse dia que Deus me alertou, mas Ele disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Se você entender nesse dia que Jesus disse: olha, muitos serão as aflições do justo, mas a cada uma delas eu vou livrar. Amados, esse dia será diferente. Esse dia na sua vida não será mais o mesmo. Amém. Glória a Deus. Aí eu estou começando a entender. Eu vou ler, porque eu sou apaixonado por isso. Eu vou ler. Olha só. Presta atenção. Só escute, fé vem pelo ouvir. Eu vou ler. Tem um camarada aqui que está dizendo assim: ó, deu tudo errado no meu dia. Mas eu acho que ele e Salomão era assim. Eu acho que era contemporâneo. Acho que ele era assim porque ele entendeu. Ele considerou o dia dele. Olha só o que ele vai dizer também para você. Aleluias. Ó, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Sabe o que ele está dizendo? Deu tudo errado. Eu estou falando aqui de um profeta que está dizendo: olha, se der tudo errado na minha vida, sabe aquele dia que deu tudo errado? O que é que ele tem que fazer? Todavia, eu me alegro e me exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Quando ele usa o Deus da minha salvação, ele está dizendo: os meus olhos estão no alto, porque é do alto que vem socorro. No dia que der tudo errado, os nossos olhos precisam estar em Deus, porque é de lá que vem o socorro, amado. E não é agora não, Jesus está dizendo: no mundo vocês vão passar por aflição. Então, chegou o dia da prosperidade, meu irmão, contemple.
contendo esse dia, aproveite muito bem, porque nem todos os dias são assim. O Salomão está dizendo, porque vocês não sabem o que vai acontecer nos dias vindouros. Nós não temos o poder para prever como vai ser amanhã. Você sabe como vai ser amanhã? Vamos lá, o que Salomão está dizendo? Que eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, dia 7? 7, né? Dia 7 é aleluia, não era dia 10, mudou, sempre são outros. O meu dia de aleluia era 10 na minha época, mudou dia 7 agora, não me avisaram disso. Deixa eu te falar uma coisa, amanhã ninguém sabe como vai ser, se vai ser o dia da prosperidade ou da adversidade, você sabe? Nós até oramos, até profetizamos. Eu oro, antes de sair de casa, eu oro pela minha casa, eu oro para Deus ir na frente do meu caminho. Mas mesmo orando, tem dia que dá tudo errado. Por quê? Porque esse é o dia que o Senhor fez. E aí o Salomão está dizendo, considera, não murmura, não deixa o medo se acometer da tua vida, não paralisa a tua fé, considera, reconheça quem é Deus, aonde Ele está, tem que enxergar Deus. Eu não sei o que é mais difícil, reconhecer Deus no dia da prosperidade ou da adversidade. Eu não sei o que é mais desafiador para mim. Quando está tudo bem, pastor, enxergar Deus, ou quando está tudo ruim, enxergar Deus. Eu acho que é um pouquinho menos complicado no dia da adversidade, porque no dia da adversidade a gente se lembra de Deus, a gente pede socorro, a gente até ora, alguns até jejum. Tem uns que vão até para a igreja no dia da adversidade. Eu acho que no dia da adversidade a gente se lembra mais de Deus, mas no dia da prosperidade, irmão, no dia da prosperidade, lembrar de Deus, que Ele tem um governo, que Ele é soberano, que Ele está comigo, é para poucos, hein? Porque no dia da prosperidade a gente quer curtir, a gente quer celebrar, mas não esqueça de que o maior motivo da celebração é o Senhor, é Ele que proporcionou aquele dia, foi Ele que nos proporciona esses momentos. Ótimo, vamos lá, mas Salomão está dizendo que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã na segunda-feira. Nós não temos esse poder e essa condição de saber se na segunda-feira é o dia da prosperidade ou da adversidade. Agora, ele está dizendo algo. Mas se eu considerar esse dia, basta. Ele está dizendo o seguinte: se nós aprendermos a entender que a nossa vida está na mão de Deus, se nós entender que a nossa vida está segura no Senhor, se você sair daqui entendendo cada vez mais que quem cuida da sua vida é o Senhor, que Ele é soberano, amado, não importa o que vai acontecer amanhã, se é prosperidade, adversidade, se vai ter sol ou não, se vai dar tudo certo ou não, nós não precisamos, nós não dependemos disso. Nós só dependemos de saber em quem a nossa vida está apoiada. Não se preocupe se essa semana, se esse mês, se o que vai acontecer agora com o cenário político e econômico, não se importe, mas se importe aonde a sua vida está apoiada, aonde está a tua confiança, aonde está a tua fé. Para nós pouco importa quais são os cenários daqui por diante. O importante é estar muito bem caracterizado aonde está o Senhor. Salomão é muito tremendo quando diz: Ele fez tanto um como o outro, e Ele está tanto num dia como no outro. Você consegue visualizar isso? Você consegue entender isso? Que Deus, Ele está no dia da prosperidade, mas Ele está também no dia da adversidade. Quais são os dias da adversidade? Quando passares pelas águas, se tiver que passar pelo vale da sombra da morte, se quando passares pelo fogo, isso são adversidades, mas Ele está dizendo: eu ali estarei. Isso, se nós entendermos isso na prática, tende a mudar muito o nosso comportamento, porque infelizmente muitos crentes no dia da adversidade têm paralisado a sua fé. Infelizmente muitos dias da adversidade
trazido, causado na vida de muitos crentes, muitos traumas, muitas cicatrizes e muitas vezes irreversíveis. Mas Salomão está dizendo que o dia da adversidade, se nós entender quem é Deus, Ele não terá poder para nos destruir. Porque a Bíblia diz algo que eu também tenho procurado aprofundar muito na minha vida. Na minha caminhada, quando a Bíblia diz que todos, Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que amam e esperam em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo que se nós confiarmos em Deus, o dia da adversidade vai cooperar para o meu crescimento, vai cooperar para o meu avanço, vai cooperar para o meu amadurecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia da adversidade tem poder para produzir em nós crescimento, maturidade, avanço. Se o dia da tua adversidade não produziu no mínimo isso na sua vida, só foi mais um dia que te deixou cicatrizes, que te causou medo e incerteza. Muitos crentes hoje estão vivendo muitas incertezas, não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Você sabe o que vai acontecer com o Brasil nos próximos 4 anos? Daqui uma semana, a partir do dia 1º, irmão, nós estamos recebendo um bombardeio de informações. A gente não sabe o que é certo, o que é mentira, o que é fake, o que não é. A gente não sabe se a fonte é verdadeira ou não é. E Salomão está dizendo o seguinte: num cenário de incerteza, você precisa ter uma única certeza de quem é Deus na sua vida. De todo o meu coração, com todo o temor que eu tenho diante do Senhor, eu tenho aprendido a confiar em Deus. Deus já me provou tantas coisas, já me livrou de tantas coisas, já passou comigo tantos dias, que eu já aprendi a confiar nele, e hoje eu posso dizer que a minha segurança está em Deus. Eu já passei tantos momentos, dias de adversidade, que Deus chegou no fim e disse assim: eu não te falei que eu estaria contigo? Que Deus se mostrou ali zeloso e cuidadoso para comigo, que eu já aprendi a confiar nele. Não porque eu seja alguma coisa, mas por quem Ele é. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: poucas coisas têm me abalado nesses dias, inclusive esses rumores do Brasil. Amado, independente de quem vai estar lá, independente do que estão falando, Deus Ele continua no mesmo lugar. Deus Ele continua soberano. E aonde entra Deus nesse lugar, irmão? Muitas vezes nós damos muita ênfase para aquilo que o homem fala. O crente é o dia da adversidade, produz medo, incerteza, paralisa a fé, porque nós damos muito crédito para aquilo que o homem fala e para aquilo que Deus falou, irmão. E Deus não falou que muitos seriam as nossas aflições e de todas Ele iria nos livrar? Você dá importância para isso? Nem tanto. Agora é só dizer, amado, uma palavra contrária daquilo que você crê, a igreja fica toda abalada. Que fé é essa? Aonde está o teu Deus? Como não considerar o dia mau? Aí Jó tem uma coisa linda. Jó tem tudo lindo, né? Inclusive quando ele recebeu a mesma mulher, talvez foi o maior ato da vida dele. A Bíblia diz que ele teve filhos em dobro, filhos mais lindos, inclusive. Teve mais posses, tudo em dobro. Chegou na hora da mulher, Deus deu uma só, a mesma. Mas ele foi tão lindo que ele recebeu a mesma, e teve filhos com a mesma. Então só para mim isso, Jó, já tem o meu, eu considero muito Jó. Porque ele poderia dizer: ah, tu voltou. Ah. Mas Jó tem algo lindo que eu tenho que expressar. Quando os amigos dele, no dia da adversidade, tentaram incitar alguma coisa, ele falou: se eu recebi o bem de Deus, como não receber o mal? Se o dia da prosperidade eu recebo do Pai, por que não recebi o dia da adversidade? Eu tive um treinador, eu tinha 17 anos. Teve uma vez que eu fui fazer uma cobrança dele, eu com 17 anos fui cobrar meu treinador.
Eu disse, ô seu Espinosa, eu disse, Espinosa, por que o senhor me tirou do time? Por que eu estou no banco? Porque eu quero saber porque eu sou reserva, porque o senhor não botou um time titular. Eu disse, menino, só vou te dizer uma coisa. Por que tu não me veio perguntar quando eu te coloquei como titular? Por que tu não fez essa pergunta? Por que tu está sendo titular? Então agora eu também não vou te responder, vai para o banco. E Jó está dizendo isso, claro, num profeta que está dizendo, se eu recebi o bem de Deus, como não posso receber o mal? Se eu glorifico a Deus no dia da prosperidade, por que não no dia da adversidade? Não foi isso que ele falou? Por que não considerar o dia da adversidade? Você vai só glorificar Deus nos dias bons? Deus é fiel só nos dias da prosperidade? Ele é soberano, Ele é seu Deus só no dia da prosperidade? Ele governa só no dia da prosperidade? Que Deus é esse? Considera. Olha para o seu irmão e diga para ele, considera. Aprende a considerar o dia da adversidade. Aceite, reconheça quem é Deus. Entenda onde está Deus no dia da tua adversidade. Nem todos os dias serão um mar de rosas. Nem todo dia dentro do trabalho, no trânsito, nem todo dia durante o percurso. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua acima de tudo sendo zeloso para com o seu povo. Então, se no dia da adversidade eu não considerar quem é Deus, só foi mais um dia difícil para mim. Se não te trouxe aprendizado, se não te deixou mais maduro, mais experimentado, nada adiantou. Jesus está orientando seus discípulos numa grande embarcação, no meio de uma grande tempestade. E aí a Bíblia diz que Jesus estava dormindo durante a viagem e foi acordar. Jesus diz, Senhor, tu não te importa? Tu não te importa conosco, Senhor? Eu estou meio perecendo, passando trabalho, o Senhor não se importa com a gente? E Jesus estava ali, e Jesus presente. E aí a primeira palavra de Jesus, até quando? Até quando esses momentos não vão me ensinar nada? Até quando esses dias não vão aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé? Até quando tereis pouca fé? E aí ele levanta, dá uma espreguiçada, um bocejo e diz, acalma-te vento e aquieta-te mar. Porque ele está acima de tudo. Ele é o Deus da adversidade. Ele é o Deus do dia da adversidade também. E aí os discípulos espantados, quem é esse que até o vento lhe obedece, o mar se submete? É o Deus que está na adversidade. Então a pergunta é, até quando? Até quando vocês vão agir dessa forma? Ele está dizendo para os discípulos e também para nós nessa noite, até quando vocês vão continuar tendo os mesmos atos? Será que não vão aprender nunca? Será que esses dias não vão produzir nenhum aprendizado? Amados, todos nós já passamos um dia mau, um dia de adversidade. O que produziu em nós? Qual foi o aprendizado que deixou? Não serviu para nada? Então só foi mais um dia que deixou cicatrizes, mais nada. Porque o dia da adversidade, acima de tudo, é para gerar em nós experiências, fé com Ele. O mesmo que nos livrou ontem, o mesmo Deus que pode livrar hoje. O mesmo Deus que criou os céus e terra, Ele continua governando o universo, inclusive o Brasil. Se nós não entendemos que Deus está com a nação brasileira, independente de quem está lá, independente de que bandeira vai estar lá, amado, você tem que se preocupar muito mesmo. Você tem que ficar com muito medo. Se fala muita coisa, mas sabe no que eu creio? No que o Senhor falou para mim. E agora essa igreja, agora isso, agora aquilo. Amado, chega. O Brasil não precisa mais de profeta depois do acontecido. Profeta do depois do acontecido, não falei, eu não isso, aquilo. Eu quero ver agora alguém levantar a mão e declarar, como Moisés falou, aquietai-vos e vede o grande livramento que Deus vai dar. Porque antes
pastores. Antes da adversidade, o comportamento de Miriam é o seguinte: só Moisés, só Deus que fala com Moisés, era murmuração, era luta, dificuldade. Aí depois que o mar se abriu, pegou o tamborim, fez até cântico de Miriam. Mas, amados, depois do acontecido, levanta a mão agora e declara que Deus está no governo, que Deus é o Senhor, Ele é soberano. Profeta do depois é fácil, meu irmão. Depois do acontecido, dizer: não, eu falei, ó, tá vendo? Você deixa ser usado por Deus agora. Se levante como voz, fica só propagando terror. O mundo já está cheio de terror, medo. A gente precisa de homens e mulheres que no dia da adversidade leve a voz profética, que leve a lenda, esperança para a nação. E nós somos esse povo. Mas se nós não temos nem para nós, não temos nem para nós, quanto mais para propagar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas Salomão é muito tremendo, repito. No dia da prosperidade, quando é tudo certo, celebre, usufrua, contemple. Porém, no dia da adversidade, amado, considera. Jesus já havia falado: tem de bom ânimo. Entenda que essa aflição, esse dia, Ele não vai te destruir. Não vai te destruir. Porque Ele está conosco, amém? Ele está com você, amém? Ele sempre estará conosco. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 27, vamos lá, já estou encerrando. Tem pouco tempo. Vou ler mais algumas referências e nós encerramos. Salmo 27. Aí meu filho chegou em casa esses dias: pai, deu o nome da coleguinha dele, a minha coleguinha vai embora. Eu disse: embora, porque eles vão para os Estados Unidos. Eu disse: por que, filho? Aconteceu alguma coisa? Não, porque a família deles falou que se acontecesse isso no Brasil, eles iam embora. E crentes. Então eu vou para lá também, porque Deus está nos Estados Unidos. Não estou acreditando que Deus está nos Estados Unidos? Então o Deus que está nos Estados Unidos não está no Brasil? Ele embeleza da vida. Será que o Deus que está em Belém de Judá não está em terra estrangeira? Então o que falta para a igreja é considerar esse dia, remover essa raiz maligna, cultural e espiritual, de que Deus é Deus somente da prosperidade. Amado, entregue os seus medos a Ele, suas ansiedades e aflições a Ele. Deixe Ele cuidar de você. Pegando aí no gancho da reflexão da semeadura, nós precisamos depender somente de Deus, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: eu estou preocupado com a igreja, porque se nós lemos as Escrituras, não aconteceu nada ainda do que Deus profetizou que precisa acontecer, que é necessário acontecer. Não aconteceu nada. E nós estamos aqui demonstrando que a nossa fé e a nossa confiança, nós não estamos seguros. O retrato da igreja hoje é que nós não estamos seguros. É apenas uma canção. Seguros em relação ao quê? Aos noticiários. Nós estamos dependendo de noticiários. Nós estamos dependendo de situações. E aquelas que vão fugir, segundo a nossa autonomia do controle, qual vai ser o nosso comportamento? Amado, diante de Deus, eu oro pelo Brasil porque eu tenho que orar sempre. Não é só por orar nesse cenário. Eu estou muito tranquilo, mas se acontecer isso, Deus continua sendo Deus. Mas se fechar com a igreja, Deus é Deus. Se fechar é porque Ele permitiu. É nisso que eu creio. Se acontecer alguma coisa aqui na igreja, Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão dEle, senão Ele é soberano. Deus usou o rei da Babilônia para subjugar o povo, e usou um rei pagão para libertar o povo. Ele faz o que Ele quer. Ele endureceu o coração de Faraó, Ele libertou o povo. Ele é Deus.
Glória a Deus. E é nisso que eu criei, pronto. É nisso que eu criei, pronto. O Salmo 27. Salmo 27. Glória a Deus. Salmo 27. Salmo 27, número 5, a Bíblia vai dizer: pois no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O salmista Davi está dizendo o seguinte: no dia da minha adversidade, sabe o que Deus fez? No dia da minha calamidade, Ele me escondeu nele, Ele me levou seguro. Davi está falando da sua própria vida. E olha que esse homem teve dia da adversidade. E olha que esse homem, umas provocadas por ele mesmo, outras pela própria vida, pelo próprio Senhor. Mas olha o que esse homem acumulou de dias da adversidade. E ele está dizendo: no meu dia, o dia da minha adversidade, Ele me escondeu nele, me levou seguro. E aqui não é apenas uma palavra, uma declaração de amor. É uma biografia de um homem que viveu uma vida com Cristo, com Deus. Isso é uma biografia de um homem que ele teve experiências nos dias da adversidade. E é isso que importa. O que vai ficar? Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o que ficou do choro, do período de choro? Qual a tua biografia no dia do choro? No dia do choro você só chorou? Qual a experiência que te marcou no período do choro, no período da dor? Te tornou mais crente? Fortaleceu a tua fé? Hoje tu é uma pessoa mais madura, mais experimentada? Valeu a pena. Então a Bíblia vai se cumprir na tua vida. Tudo cooperou. Mas se não, mais um dia. Quando os irmãos batiam lá no centro de cooperação, era mais uma internação, a maioria 15 internação, 20. Marcelo, me ajuda, quero mudar de vida. Vem, a gente precisa acreditar nas pessoas. A gente não pode usar a própria justiça e verdade, dizendo: não, já chega, eu te ajudei 20, 15. Vem. Quem pede para te andar uma milha, anda duas. Só que uma das coisas que eu tentava ministrar na vida desses irmãos, cara, já foram 15 internações, 15 caídas, 15 quedas, melhor dizendo, 15 tropeços. Mas o que isso produziu na tua vida, irmão? Vai chegar uma hora que uma queda vai ter que produzir algo em você, algum aprendizado. Porque senão é mais uma queda, mais uma internação, mais um centro de recuperação, mais um dia, mais um tropeço, mais um dia da adversidade. O que produziu na tua vida? O que esse dia produziu, cooperou para a sua caminhada? Nada. Então é prejuízo para a sua vida, é prejuízo para nossas vidas. Se esse dia não produziu nada, só foi mais um dia mau. E a tendência é que ele vai se repetir, e o meu comportamento também vai se repetir. Agora, quando Jó, ele fala para os seus dito amigos, que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra, ele está dizendo: não importa o que eu estou vivendo aqui, eu sei quem é Deus, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele governa, eu sei que Ele é soberano. Essa certeza que o dia mau tem que implicar na minha vida. Amado, crente também vai ficar doente, crente também vai morrer. Você também vai morrer. Você já percebeu que você também vai morrer, que você também vai ficar enfermo? O crente também perde emprego, bate o carro. O crente também discute com a mulher. O crente também se irrita com o filho. Esse é o dia da adversidade. Mas o que isso vai trazer de implicância para a tua vida? É nisso que a nossa fé será aprovada. É nisso que nós demonstramos se nós confiamos nele ou não confiamos nele. Se a nossa fé e a nossa confiança estão nas circunstâncias. O pastor sempre falava para nós do crente aleluia, né?
Quem é mais antigo lembra? O pastor falava, tinha um crente aleluia. Ele sempre chegava na igreja, um aleluia que até irritava, né? Porque quando a gente é natural demais, quem é espiritual demais incomoda, né, pastor? Dá um nervoso na gente, né? Meu Deus, só fica gritando, porque a gente é muito naturalzinho. Beleza, fecha parênteses. Mas esse crente, o pastor dizia, lembra, Nina? O crente aleluia, vem lá, aleluia, aleluia. Chegou um culto e ele percebeu que o crente aleluia, que o crente aleluia não deu aleluia. Você lembra dessa história? Lembra não? Aí ele achou estranho, o pastor disse, será que eu não estou tão inspirado hoje? Será que Deus não está falando porque ele não deu um aleluia? Aí foi ver que o homem tinha perdido o emprego. Foi o emprego? Ou tinha batido no carro? Tinha batido no carro. Aí o crente aleluia não deu aleluia porque bateu o carro justamente naquele dia ou naquela semana. É um exemplo assim, grosseiro, mas isso é o retrato da fé circunstancial. Aleluia no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade. Cadê o aleluia? E o que mais me apaixona ainda, porque falar de adversidade, se não falar de Jó, então esquece. Mas o que mais me apaixona de Jó é que quando Deus desce para restituir ele está orando pelos irmãos. Ele está orando pelos seus irmãos no dia que Deus vai restituir ele. E o que mais me apaixona nele ainda é que quando parou de vir notícia ruim, porque não tinha mais notícia ruim para dar, né? Ele já tinha perdido tudo. Ele já tinha recebido notícia que tinha uma doença incurável, que tinha perdido a estirpe, perdido os bens, perdido os animais, perdido os servos. Que a mulher tinha ido embora, chegou a ver a carta do divórcio. Não tinha uma notícia ruim para dar para ele. Aí sabia o que ele fez? A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou a Deus. Esse sim estava vivendo a adversidade. E sabe qual foi o comportamento dele? Adorar a Deus. Não, a Bíblia usa a expressão adorar a Deus. O que é adoração a Deus? Você acha que ele dobrou o joelho para dizer, Senhor, por que comigo? Senhor, por que comigo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não perco um culto, eu sou obreiro daquela casa. Não, a Bíblia diz que ele dobrou o joelho para adorar, para dizer para o Senhor quem era o Senhor, para dizer palavras de adoração a Deus, no dia da adversidade. Ou seja, no dia da adversidade, considere. Então, isso são crentes e crentes. Uns nos dias da adversidade vai murmurar, vai paralisar a fé, vai ter medo, vai ficar abalado. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que verdadeiramente esperam em Deus, são como montes de Sião. Não importa o que vai vir na economia, se vai ter mais desemprego, mais emprego, se o país vai crescer ou não vai crescer. A Bíblia está dizendo os que confiam em Deus, não é os que confiam no homem ou no partido, não é os que confiam em rumores, os que confiam em Deus, no Senhor, são como um monte de Sião. Não abala, irmão, não abala. Vai fechar com a igreja, pastor? Deus sabe, ele abriu. Foi ele que abriu. Se ele quiser fechar, ele fecha também, irmão. Esse lugar aqui, pastor, ele só existe porque ele permitiu. Não foi, Marcelo? Há 5 anos atrás, assim, filho, ó, para fazer isso, então é dele. Se ele quiser fechar amanhã, é dele também. Se eu não aprender a confiar nele, aprender a confiar no que estão dizendo, irmão, olha, nem de casa eu saio mais, tá? Eu nem de casa saio. Ele nem pega mais o evangelho. Agora vamos confiscar os dízimos da igreja. Não, agora vamos mexer no dízimo da igreja. Amado, se Deus permitir, mexe no dízimo. Eles mexem no dízimo aqui, Deus abre porta a outro lugar e vem recursos do céu, da terra. Ele dou o ouro da prata, duro da prata. Se tiver que confiscar o dízimo, se tiver que isso, aquilo outro. Aí Daniel, já deu meu tempo. Daniel chegou em casa e disse assim, ó, nós estamos fritos. Daniel chegou em casa no capítulo 2 e disse, nós estamos fritos. Assumiu um rei aí, mudou toda a lei, nós estamos tudo fritos. Qual é a lei, Daniel? Vai aumentar, vai voltar o ICMS? Vai acabar com o PIX? Vai fechar as igrejas?
Não, vão morrer tudo. O decreto é: esses caras aí que são mais sábios, é morte, vão morrer. O decreto é morte. Sabe o que Daniel fez? Daniel orou ali. Daniel falou algumas coisas para os meninos, né? Porque os meninos eram mais novos, mais frágeis. E disse o seguinte: olha, Deus ele constitui rei e remove reis. Ele guardou o coração dos meninos e disse: tá, e agora, Daniel, o que nós vamos fazer? Nós vamos para casa orar. E foi para casa orar. E ele não mudou nada, não mudou a fé dele, foi para casa orar. Conspiraram contra ele, viram ele orando. O final de tudo foi para a cova, os meninos foram para a fornalha ardente. E Deus continuou sendo Deus. E os meninos foram poupados em plena Babilônia, em pleno decreto maligno de um rei que não era apenas um rei, era uma entidade. E não foram tocados, sabe por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que o quarto homem se manifestou na vida deles dentro da fornalha. E a gente quer que o quarto homem se manifeste. Quer que o quarto homem se manifeste? Se posicione. Quer ver o quarto homem agir na tua vida? Se posicione no dia da adversidade. Porque esse tal de Daniel se posicionou. Ah, é, lei? Então tá, vou para casa orar. Ah, não pode orar? Não, então vou orar. Se posicione no dia da adversidade. Confie em Deus. O mais Ele fará. Eu preciso fazer uma última leitura. O Ministério de Adoração pode subir. Eu faço mais uma leitura e aqui eu encerro. E tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Faça mais uma leitura e nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vou abrir aqui para a gente ganhar tempo. Ouça atentamente. Ouça atentamente aquilo que o Senhor continua nos dizendo através da sua palavra. E pôs-se o rei em pé diante da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura Tu não és Deus dos céus? Porventura Tu não és aquele que domina sobre os reinos e de todos os povos? Na Tua mão está a força e o poder. Não há ninguém que possa Te resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora moradores da terra, e diante do Teu povo de Israel não deste para sempre a posteridade de Abraão. Habitaram nela e edificaram um santuário em Teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da Tua casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nessa casa, e clamaremos o Senhor na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia. Sabe quem fez essa oração? Josafá, cercado pelos inimigos. Josafá não tinha saída. Josafá não tinha um lugar, não tinha uma saída. Ele estava no fundo do poço, estava cercado pelos inimigos. A primeira coisa que ele disse para o Senhor foi: Pai, os meus inimigos são maiores que eu, são mais poderosos que eu. E nessa mesma oração ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu faço: os meus olhos estarão perante o
eu não sei o que fazer. Uma oração de um rei que estava cercado, que estava encurralado, sitiado pelos inimigos. Ele disse: pai, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, eles são maiores que eu. Ou seja, Josafá está dizendo: pai, chegou o dia da minha adversidade. E sabe qual foi o primeiro ato de Josafá? 2 Crônicas 20, verso 6. O primeiro ato de Josafá no seu dia da adversidade foi lembrar a Deus quem era Deus. O que Josafá está aqui fazendo no seu dia, no dia da sua adversidade, foi considerar o dia da adversidade, dizendo: Senhor, Tu és Deus, Tu és o Deus que constitui reinos e remove reinos, a força está nas Tuas mãos. Sabe o que Deus está dizendo com isso? No dia da tua calamidade, no dia mau, no dia da adversidade,